Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Pod Talks Niterói, o oferecimento do estúdio Pod Pro Niterói. Meu nome é Lucas Santos, sou o host desse canal e hoje tenho a honra de receber aqui um profissional que é responsável por uma empresa que vem revolucionando a forma de se fazer segurança condominial, que é a Portaria Mais. Tenho a honra de receber aqui o Gustavo Dagfal, seja muito bem-vindo. Obrigado, meu amigo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui trazendo as informações que eu vejo que sejam necessárias para poder esclarecer o funcionamento, o serviço de portaria remota para condomínios e principalmente focado sempre no intuito de trazer mais segurança para os nossos clientes. Obrigado aí. Perfeito. A gente tem várias perguntas aqui a fazer e eu acho que a primeira delas é: como surgiu a Portaria Mais, o que te motivou a criar essa empresa? Então, eu já atuo nesse segmento de monitoramento eletrônico, segurança eletrônica, desde o ano aí de 2012. Então, são quase 25 anos focados nesse segmento. Nós começamos com uma empresa nossa de monitoramento de alarmes, instalação de alarmes e câmeras para lojas, clientes residenciais e comerciais. E hoje, no ano agora de 2025, nós somos uma empresa focada 100% no serviço de portaria remota, através da Portaria Mais, que é uma empresa nossa do grupo voltada diretamente para esse segmento, que essa empresa foi criada em 2013 para fazer esse tipo de atendimento para condomínios residenciais e condomínios comerciais. Perfeito. E explica pra gente, o que é a portaria remota, como é que ela funciona, quais são os benefícios? Então, Lucas, eu costumo sempre explicar que o nome mais adequado para essa solução é a portaria remota. Por quê? Porque muitas pessoas falam, sistema de portaria virtual, portaria eletrônica, portaria digital, e aí às vezes as pessoas confundem que na hora de ter o atendimento vai ter uma máquina, digite 1 para falar, 2 para falar com o Beltrano, não. No sistema de portaria remota tem um ser humano, uma pessoa, um operador ou uma operadora que atende às chamadas dos interfones do seu condomínio, só que ao invés de nós estarmos presencialmente no condomínio, nós atendemos essas chamadas remotamente através da nossa central de monitoramento 24 horas. Tá? Então, através desses operadores e dessas operadoras, nós efetuamos uma função que hoje se faz presencialmente no condomínio, através dos porteiros, só que nós efetuamos ela de forma remota através da nossa empresa. Muito bom. Eu conheço alguns condomínios aqui em Niterói que já têm esse sistema que funcionam muito bem. E às vezes eu vejo que é até mais eficiente e rápido que o próprio porteiro atender ali, né? Principalmente em horários noturnos. Sim. Eu reparo isso. E o que você identifica que é de maior resistência para os condomínios que hoje ainda não têm esse sistema de portaria remota? Então, eu costumo dizer que a portaria remota, uma vez que o condomínio optar por essa decisão em contratar esse tipo de serviço, é um caminho sem volta. Tá? Mas por quê, Gustavo? Porque a segurança, né, que o condomínio vai passar a ter depois que tiver o sistema instalado, comparado com o que eles tinham antes com os porteiros físicos, não tem nem comparação. Tá? E principalmente também pela questão da redução de custo que o sistema vai proporcionar, né, comparado com o valor que custa hoje uma portaria presencial para o condomínio, gerando aí uma redução na casa aí de 50%, 60% para o condomínio, tá? Porque hoje, no boleto do condomínio que, vamos supor, você morando num condomínio hoje, tá? No boleto do condomínio que você paga, o valor do boleto que você paga, 60% a 70% do valor é referente ao pagamento da portaria de um condomínio. Tá? Então, não só na questão da redução de custo, mas a questão do aumento da segurança, do ir e vir dos moradores ali, aumenta muito. Eu vou explicar para vocês também, né, para você, o funcionamento, os recursos de segurança que um condomínio tem, uma vez que a gente instala essa solução no condomínio, né? O pró e o contra, como tudo na vida, Sim, né? sim. Eu vou esclarecer e vou tirar essas dúvidas que normalmente as pessoas têm, tá? Então, o condomínio que quer contratar uma portaria remota, qual o primeiro passo? Como é que funciona a implementação desse sistema?
O que vocês verificam? O que vocês entregam? Então, o primeiro passo, né, a gente entrando em contato com o síndico, ou o síndico entrando em contato com a empresa, né, a gente combina, a gente vai até o condomínio, tá? Faz uma avaliação do condomínio para poder verificar os pontos de entrada, os pontos de saída, portões de pedestres, portões de garagens. A gente verifica quantas vagas de garagens tem, quantos apartamentos tem, para ver se é viável a instalação, se aquele condomínio tem a característica que a gente entende que seja ideal para poder fazer o tipo de atendimento. Ah, por quê, Gustavo? Porque tem condomínios muito grandes, né? Condomínios aí acima de 50 unidades, a gente não recomenda a instalação desse sistema para condomínios acima de 50 unidades. Nós temos alguns condomínios maiores do que 50 unidades. Sim. Ah, Gustavo, mas como assim vocês têm, vocês não recomendam? Não, nós não recomendamos, porém, se um condomínio vier procurar a gente querendo a instalação do sistema de portaria remota para o condomínio dele, tendo um número maior de 50 unidades, nós vamos ao local e vamos verificar se ele pode ser atendido por uma portaria remota devido ao fluxo que esse condomínio vai ter. E tem sim, hoje, sim. né? Então, assim, aí a gente avalia, se a gente achar que dá para atender, a gente vai ser sincero, correto e honesto, vai falar, ó, nós vamos atender, dá para fazer dessa forma, porém vai ter que fazer algumas adequações e tal que são necessárias para poder prestar o serviço de uma maneira correta, com excelência, que vai atender as expectativas das pessoas, do síndico, dos administradores ali do condomínio, tá? Perfeito. Então, a portaria remota, ela exclui a necessidade de ter outro profissional no condomínio ou não? Como é que é exatamente isso? Então, você tira o porteiro e passa a ter o ninguém? sistema nosso, a portaria remota substitui os 4 porteiros que são necessários para uma portaria 24 horas no condomínio. São necessários hoje 4 funcionários, né, trabalhando numa escala aí de 12 por 36, 2 revezando durante o dia, 2 revezando durante a noite. Então, o sistema nosso substitui esses 4 funcionários. Hoje, um condomínio, ele tem a necessidade de ter 4 funcionários na portaria para executar essa função de porteiro, um faxineiro e um zelador. Certo. Tá? Esse zelador vai cobrir férias, falta de funcionários e tal, vai acompanhar o funcionamento do condomínio e tal. Então, esses 4 funcionários saem e o condomínio tem que manter pelo menos um funcionário. Alguns condomínios mantêm 2, que é o zelador e o faxineiro, mas tem muitos casos que o condomínio já vem procurar a instalação da solução que não tem nem mais zelador no prédio. Só tem o faxineiro. Então, se faz necessário, é fundamental, nós não prestamos o serviço de portaria remota para nenhum condomínio se o condomínio não quiser ficar com nenhum funcionário no condomínio no horário pelo menos do expediente normal. Sim. De 8 às 5, de segunda a sexta, de 9 às 6 e sábado até 1h da tarde pelo menos. Porque eu acho que a dúvida de muitos é a questão de você tem uma portaria remota. Como é que faz, por exemplo, para receber encomendas? Sim. Fez alguma compra pelo iFood, Mercado Livre, enfim, qualquer tipo de encomenda. Como é que você faz? Sim, para tudo tem solução, tá? A tecnologia está aí, as coisas vão evoluindo cada vez mais. Então, não é um problema essa questão do recebimento de encomendas, tá? Como é que é feito hoje, tá? O que a gente recomenda e como é que é feito? Vamos supor que chegou um entregador hoje no condomínio do Mercado Livre, Amazon e etc. Chegou ali, ele tocou um interfone, por exemplo. A gente vai atender, portaria boa tarde, boa noite, que posso ajudar? É entrega para o seu Lucas do apartamento 301 do Mercado Livre. Tá ok, amigo, só um minutinho, por favor. Aí nós vamos ter uma política de segurança combinada com o condomínio, que eu vou explicar para vocês como é que funciona, como é que é feito isso, tá? E nós vamos entrar em contato com esse funcionário do condomínio, que normalmente essas entregas, na grande maioria das vezes, são feitas em horário comercial, tá? E aí a gente vai entrar em contato ou com o interfone do condomínio, a gente vai visualizar na câmera para ver se aquele funcionário está por ali pela portaria, na garagem, algum lugar, ou a gente vai ligar para o celular dele, ligando, seu fulano de tal, boa tarde, tudo bem? Aqui é da portaria ou fulano de tal, eu tô com a entrega aqui do Mercado Livre do seu Lucas, do apartamento 301, você pode ir lá, por favor, para poder receber? Então, o funcionário já vai estar autorizado para ele poder fazer esse recebimento. Sim. Aí a gente retorna para o interfone externo, fala assim, o seu entregador do Mercado Livre, aguarda um minutinho, por favor, que o zelador ou o faxineiro tá indo aí receber a encomenda, tá ok? Tá Uma ok. dúvida comum, antes de você prosseguir. Eu, por exemplo, não atendo celular, meu celular fica no silencioso,
eu não sei nem qual é o toque que está configurado no meu celular. Não sei mesmo. O celular Sim. fica 100% no silencioso. O dia inteiro recebendo ligações. Só que eu atendo o WhatsApp. Sim. Então, vocês têm esse combinado, não é só por ligação de telefone, a gente entra em contato com o responsável, o funcionário responsável do condomínio. De repente, pelo WhatsApp, pelo canal que ele disser que, esse canal aqui eu tô disponível. Normalmente é o primeiro canal que a gente tenta, né? No caso, para entrar em contato com esse funcionário do condomínio, é através de um interfone ou de um celular que às vezes o condomínio disponibiliza, que é um celular do condomínio. Certo. Para ele somente receber ligações que forem voltadas para o condomínio. Então a gente tenta contato com ele por aquele meio de comunicação, tá? E aí ele executa aquela função de receber a encomenda e tal, e entregar no apartamento, colocar em algum local do condomínio para guardar aquela encomenda. Porém, já há algum tempo, mais ou menos aí 1 ano, 2 anos atrás, a gente desenvolveu um armário de recebimento de encomendas para poder serem entregues essas encomendas de Mercado Livre, Amazon e tal, diretamente neste dispositivo que a gente coloca instalado no condomínio, que o entregador não precisa nem tocar o interfone para poder fazer a entrega daquela encomenda, tá? E como é que ele funciona? Esse armário ele fica voltado ali no gradil do condomínio, é como se fosse uma grande caixa de correio. É uma caixa de correio, uma boca de lobo, tá? Que fica ali. E o entregador, quando chega ali para poder fazer o recebimento, vamos supor, do Mercado Livre, hoje muitas das vezes a gente recebe essas encomendas, a gente recebe um WhatsApp do próprio Mercado Livre, que sua encomenda está para chegar, já foi entregue, etc e tal. Então o entregador, ele vai até essa caixa de encomenda, ele pode até tocar o interfone, falar que é uma encomenda do Mercado Livre, e a gente vai orientar ele da seguinte forma. É para dar baixa ali, né? Tem uma logística ali. A gente vai orientar ele da seguinte forma: senhor, olha só, tem uma caixa de encomenda aí voltada do lado de fora, e nessa caixa tem lá entregas, encomendas, Mercado Livre, etc. Faça sua entrega aqui. E tem um QR Code nessa caixa do lado de fora. Ele pega a câmera do celular dele, escaneia esse QR Code, e aí vai aparecer lá: bem-vindo ao condomínio fulano de tal, faça a sua entrega. Aí ele tem que colocar lá o nome dele, da onde que é a entrega. Ele bota lá, tem todas as opções, vamos supor, Mercado Livre, ele coloca lá, qual o seu nome? João. Um documento de identificação, ele colocou um documento de identificação, selecione a unidade, já tem todos os apartamentos ali no aplicativo. 201, marcou ali 201. Tire uma foto do produto, da caixa. Ele tirou a foto da caixa e aí tem lá, faça a sua entrega. Quando ele clicar, automaticamente a porta abre, fica liberada. Ele vai abrir aquela portinha, escotilha, né? E ele vai colocar a encomenda ali dentro daquela caixa. Vai ter uma câmera ali dentro. Sem ter acesso nas encomendas que já foram colocadas. Sem ter acesso, sem ter que tocar o interfone, a gente tem que entrar em contato com o funcionário do condomínio, porque muitas das vezes ele também está no andar fazendo outra função e não dá tempo, tem que sair correndo para poder ir fazer o recebimento. Então ele vai colocar a encomenda ali dentro, tem uma câmera filmando. Quando ele colocar a encomenda e fechar a porta, ela cai do lado de dentro, no local, tem uma profundidade essa caixa. Tá? E o morador, você no caso, vai receber uma notificação no aplicativo nosso da Portaria Mais, informando que a sua encomenda chegou, está no armário. Legal. E aí do lado de dentro, quando você chegar no condomínio, quando você chegar em casa, você vai do lado de dentro, vai ler o seu rosto através de uma identificação facial, de um equipamento de reconhecimento facial, vai abrir aquela porta ali, e aí você vai retirar a sua encomenda e vai levar para casa. Então, dessa forma, é praticamente impossível uma encomenda de um morador voltar. Aí a gente fica acionando esse funcionário do condomínio para receber encomendas em situações de exceções. Que são o quê? Encomendas que, por acaso, não caibam dentro dessa caixa. Uma geladeira, uma televisão, uma coisa que não caiba. Aí sim a gente... Ou que são frágeis, né? Às vezes vem... que o cara não pode jogar ali. Exatamente, porque tem uma profundidade, né? Da caixa ali. Então, assim, essa caixa de recebimento facilita muito, porque os entregadores, muitas das vezes, eles querem ir num pé e voltar no outro. Não querem perder tempo. Então, eles mesmos se autorresolvem ali, tá? A encomenda fica ali dentro, guardada, e o que pode ser combinado também é que durante o dia, vamos supor, meio-dia, o funcionário do condomínio vai lá, abre esse armário pela parte de dentro, retira as encomendas que estão ali e entregam na casa das pessoas. Ou no apartamento. E também quando ele for embora às 5 horas da tarde, ele vai até esse armário novamente, retira outras caixas que estão ali e entrega. Para quê? Para que a caixa esteja sempre vazia, ela cabe uma quantidade razoável de entregas ali dentro, mas que esteja sempre disponível para que sejam colocadas as encomendas ali, entendeu? Certamente isso é uma logística que o condomínio vai ver. Isso.
A é gente melhor para ele. Isso, a gente vai dar, é o que depois eu gostaria de explicar para vocês, que também é a questão da política de segurança, o que vai ser feito no condomínio, a regra do jogo, o que vai Isso ser feito. eu ia até comentar contigo, porque, ao meu ver, quando você impede que o entregador entre no condomínio, Sim. você aumenta A a segurança, segurança. com certeza. E hoje, certamente, com reconhecimento facial, com o avanço da tecnologia, com a inteligência Também, artificial, você também garante mais uma vez outra camada de segurança. sim. Porque o que eu já vi, eu mesmo já tive encomendas que foram entregues na portaria. Eu sei que foi entregue porque o próprio porteiro falou: ó, recebi, Sim. e não sabe para onde foi parar. Alguém passou pela portaria, certamente. Eu acabei deixando para lá porque eu acho que não valia a dor de cabeça. E olha que objeto que era. Era fio mesmo, fio de fio elétrico, de energia Sim. elétrica. Um Uhum. negócio assim, pequeno ali. Não era algo assim expressivo, um celular, alguma coisa assim. E desapareceu, não sabe onde foi entregue e simplesmente sumiu. Aí eu, por boa fé, até o entregador na época foi do Mercado Livre, ele ficou desesperado me ligando, falou: ó, entreguei, eu vou aí falar com o porteiro. Não, eu tô desesperado porque o Mercado Livre vai me cobrar isso, vai abaixar minha nota. Eu falei: cara, fica tranquilo, quanto que foi o prejuízo ali? Não, foi tanto, que foi R$ 150. Acabou, pô, mas como é que a gente pode fazer? Posso dividir com você? Você fica feliz? Tá bom, toma, R$ 75. Tomei o prejuízo, deixei pra lá porque eu não ia me estressar Sim. pelo valor. Acho que não valia a pena. Mas certamente foi uma falha clara do protocolo de segurança do condomínio. Sim. E é um condomínio extremamente tradicional aqui em Caraí, que fica agora Rua Ator Paulo Gustavo. Sim. E aí, falha na segurança. Vou apontar o dedo pro porteiro. Certamente, eles se perderam ali. Provavelmente, eu creio pra mim que foi algum morador Então, que passou e foi se embora. tivesse um sistema desse, Não teria esse ia problema. ter como você rastrear e saber o que aconteceu. Porque a partir do momento que ele coloca a encomenda dentro da caixa, o sistema tira uma foto da encomenda sendo postada Sim. e do rosto do entregador ali. E isso também respalda e protege até mesmo o O próprio próprio entregador. sim. Vou dar um exemplo que aconteceu no condomínio que a gente atende aqui Porque em o Santa problema, Rosa. às Tá? vezes, não é só quando o entregador entrega a encomenda. Sim, Mas onde essa encomenda é armazenada até que Exatamente. o morador receba ela em mãos. Sim. Meu caso foi esse. O entregador entregou a encomenda corretamente. A encomenda nunca chegou até mim. Ó, teve um caso para colaborar com essa informação que você passou para a gente aqui, né? Um exemplo, né? Como a gente vivencia isso, são muitos condomínios assim no dia a dia. Teve um caso de um condomínio nosso aqui em Santa Rosa, por exemplo, que o morador recebeu uma notificação lá da Shopee que a entrega dela tinha sido feita no condomínio que a gente atende. Certo. O condomínio que a gente atende já é cliente nosso já há 7 anos já o condomínio. E aí a encomenda, a princípio, tinha sumido dentro do prédio. Né? E aí aquele negócio, quem pegou, quem não pegou, o zelador, um acusa o outro, né? Fica aquele negócio, aquela coisa chata. Aí o que a gente fez? O entregador lá, a Shopee, mandou para ele uma foto, né? Que o entregador tirou na frente do condomínio. Ele pegou a caixa, botou assim na frente do condomínio e tirou com o condomínio ao fundo. Aham. Ou seja, a sua entrega Supostamente foi entregue. E batendo o pé que tinha sido entregue. Aí o que a gente fez? Como todas as câmeras elas gravam, a gente tem todo o controle da movimentação da parte externa do condomínio, o áudio dos interfones, quando toca o interfone também, o áudio é gravado. Ou seja, então se ele chegou para fazer uma entrega, ele tem que ter tocado o interfone para poder, né, anunciar aquela entrega. Então, com a data e a hora que ele falou que foi feita a entrega, a gente foi buscar essa informação rapidamente. Tá? Tem como buscar de forma muito rápida. Então a gente viu, então nesse horário, verifica nesse condomínio todas as chamadas dos interfones que tiveram nesse horário e verifica as imagens das câmeras do condomínio para poder ver se ele tocou o interfone e se ele foi no condomínio. O que ele fez, cara? A gente pegou, não teve. De cara, a gente viu que não tinha tido chamada do interfone naquele horário ali. Opa, tem coisa errada aí. Vamos verificar. Puxa a imagem da câmera. O que ele fez, cara? Ele foi na frente do condomínio, a câmera filmou claramente
ele pegando o celular, tirando uma foto, pegou a caixa e foi embora. Não entregou. Certo. Entendeu? Sim. E aí a moradora entrou em contato com a Shopee, pegou essas informações, a imagem da câmera, e a Shopee foi que não queria estornar o valor dela. De posse dessas informações, ela teve o valor devolvido, né? Então, ou seja, a entrega não foi feita. Então, se não tivesse um sistema de monitoramento, não tivesse um sistema de portaria remota, né? Não teria como saber o que tinha realmente pelo que acontecido, você entendeu? falou, assim, o que eu vejo nitidamente, inclusive como advogado, inclusive com casos concretos como esse. Ele acaba resguardando o entregador de modo mais ágil, porque você tem os entregadores que têm uma índole correta, Sim. né? Porque você tem ali toda a confirmação e validação que aquela encomenda efetivamente foi entregue. Então não pode o morador dizer que não foi entregue, querer dar uma de esperto, Sim. tampouco o entregador querer dar uma de esperto. A única forma seria se as empresas de entrega, Mercado Livre, Amazon, todas elas, tivessem, assim como às vezes a gente pede Uber código de segurança, Sim. toda entrega tivesse um código de segurança. Algumas vezes eles pedem, né? Hoje em dia eles mas certamente não pedem porque a logística para você, até você entrar em contato com o condômino, aí o condômino atender, te passar o código de segurança. O código de segurança não vai ficar com o porteiro, porque cada encomenda é um código de segurança diferente. Olha quanto tempo se perdeu. Então, certamente as empresas fazem ali a jurimetria, o cálculo ali de quanto tempo eles perdem, quantas entregas eles vão tomar prejuízo, bota do jeito que tá, sem confirmação nenhuma, vai na boa fé desses caras de pau que tiram a foto em frente ao condomínio e, na verdade, não entregaram nada. Exatamente. E vida que segue. Então, o sistema da Portaria Mais certamente já resolve esse problema, resguarda o entregador e o condomínio. Exatamente. É bem interessante isso. E eu vejo que a tecnologia, nesse sentido, vem para somar, né? Sim. E o intuito todo principal, né, é esse, como eu tô falando para você aqui, é o aumento da segurança. Principalmente nessa questão das entregas, né? Principalmente depois da pandemia, o volume de entregas aumentou. É uma dúvida que todo morador, todo síndico, condômino que está nessa via aí de contratar o serviço de portaria remota para o seu condomínio é sobre a questão das entregas. Então, assim, acho que deve ser a maior dúvida de todas. É uma das maiores dúvidas, a logística de entrega, e é uma demanda que tende a aumentar principalmente cada vez mais. Por quê? Na época da pandemia, ficou todo mundo preso dentro de casa, ninguém conseguia sair. Quem tinha medo de comprar alguma coisa pela internet teve que perder o medo, e quem não sabia comprar teve que aprender, porque ficou todo mundo preso dentro de casa. Então é uma demanda que tende a aumentar cada vez mais e não vai retroceder mais. Sim. Entendeu? Então, assim, a questão das entregas, eu sei que às vezes gera muita polêmica, uma situação às vezes que gera muita discussão nos condomínios, se o entregador vai entrar, se não vai, esse tipo de coisa, porque às vezes o morador quer o conforto do entregador entrando no condomínio, indo até a porta da sua casa, fazer a entrega e tal, mas uma recomendação que a gente dá para todos os condomínios nossos é que o entregador não entre, tá? Não entre. E se ele tiver que entrar, que no ato da entrega dele, no momento que ele chegar no condomínio, que seja feito um cadastro dele, como é feito em condomínios comerciais. Nome, CPF e foto, tá? Aí ele vai estar identificado, aí sim, se ele passar essas informações, que nós iremos fazer no momento que ele chegar ali no condomínio, o morador autorizando, ele sobe, entra e faz a entrega. Porém, já no Rio de Janeiro, como em outros estados também, hoje o iFood, por exemplo, ele não tem mais a obrigação de subir para fazer a entrega. Sim. Não tem mais. Isso foi até bom. Tá? Porque às vezes se um morador faz, eu quero que suba. A gente olha só, a política de segurança do prédio não autoriza a entrada desse tipo de mão de obra, ele não vai poder subir. O morador tem que descer, que é o melhor, devido principalmente à questão da rotatividade desse tipo de mão de obra. Entendam bem, não vamos generalizar. Até uma pergunta antes de você continuar, desculpa te interromper, mas acho que é pra gente pegar esse ponto. A questão do iFood, eu acho que é talvez a maior dúvida, né? Sim. Comida, de modo geral, não é iFood. Entrega de pizza, comida, seja onde for. Porque tem essa logística agora. Na verdade, é o mais seguro, efetivamente, do entregador não subir. E aí, mesmo assim, pensando agora nessa entrega de encomendas tradicionais, vocês têm algum sistema ali que o entregador deixe o alimento
Ele Então, simplesmente não joga. Ele é uma porta que, com mais cuidado, sei, uma coisa rotatória ali. Que... sim. Então, tem como ter um dispositivo, um local de armazenamento, né? Para que, vamos supor, você compra hoje pelo iFood, a comida já está paga. Né? Ele Certo. coloca, como é esse armário que você coloca a encomenda ali e ela cai do lado de dentro, essa não cai do lado de dentro, ela fica voltada para o lado de dentro, a porta fecha, o morador depois vai pelo lado de dentro, abre essa porta, tipo uma prateleira, um local, e a comida está ali, ele retira. O entregador não precisa entrar. Tá? Certo. Porém, condomínios também que não tem a possibilidade, de repente, de ter esse armário para comida, por exemplo, que às vezes é muita entrega de comida, aí tem que fazer um negócio muito grande, tá? Sim. A gente recomenda que tenha uma prateleira, um local entre o portão de pedestre externo, porque a grande maioria dos condomínios tem 2 portões de pedestres, né? Sim. Um que fica voltado para a rua e o outro que é a porta social ali do condomínio para poder entrar na portaria e pegar o elevador, tá? Nesse meio do caminho, tem um local, uma prateleira para poder o entregador colocar aquela encomenda que já está paga, aquela comida ali, para o morador depois, quando chegar ou quando ele descer, poder ir lá e retirar. Perfeito. Mas assim, a gente recomenda que mesmo para esse entregador entrar no condomínio, que seja feito o cadastro dele. Entenda bem, não vamos generalizar, falar que esse tipo de mão de obra só tem bandido, assaltante, nada disso. Como toda profissão, tem os bons profissionais e os profissionais que não são corretos. Quer uma profissão mais reconhecida como, ou melhor, categorizada como picareta do que advogado? Eu sou advogado. Todo mundo fala, advogado só tem pilantra. E, infelizmente, tem muito pilantra por metro quadrado de advogado. Sim, então assim, a gente recomenda que seja feito dessa forma para poder gerar uma segurança para os moradores. Tá? Porque, eu volto a dizer, o volume de entrega aumentou absurdamente. É uma demanda que tende a aumentar cada vez mais. A rotatividade desse tipo de mão de obra é muito grande. Pra gente, pra portaria remota, isso dá um trabalho do caramba. Entendeu? Então, para outras empresas, tem algumas empresas aí no mercado que, tipo assim, coloca, deixa o cara entrar, não faz nenhum tipo de cadastro, salve-se quem puder e vambora. Por quê? Não quer ter o atendimento, porque o que dá mais trabalho numa portaria remota é o atendimento, é esse cadastro dessas pessoas. Por quê? Porque se acontecer algum problema, vamos dar um exemplo para você aqui, para você poder entender. Você mora em condomínio hoje? Hoje não. Tá, então, quando você morou em condomínio ali na Paulo Gustavo, por exemplo, eu já morei ali 22 anos na minha vida, eu morei ali num condomínio ali, na antiga Moreira César. Exato. Né? Então, só para as pessoas poderem entender o risco que elas correm hoje quando o entregador entra no condomínio e faz uma entrega, com porteiros físicos ali, tá bom? Vamos supor que hoje você pediu uma entrega no seu condomínio, pizza, por exemplo. Aí o entregador tá vindo fazer a entrega. No meio do caminho já aconteceram diversos casos desses. É só as pessoas pesquisarem, entrarem na internet, verificarem. No meio do caminho, esse entregador é assaltado. Assaltam ele, pegam ele, né, prendem ele em algum local, e aí o falso entregador ele já tem o seu nome, ele já tem o seu endereço e está com a sua pizza no balcão da moto do cara que ele roubou ali. E aí ele pega, vai no seu condomínio fazer a entrega. Quando ele chegar lá no condomínio, ele vai tocar o interfone, o porteiro físico vai atender. Portaria, boa tarde, boa noite. Aí ele vai falar, entrega pro seu Lucas do apartamento tal. Aí ele, só um minuto. Vai interfonar pro seu apartamento, você vai falar o quê? Se ele puder entrar, pode subir, você tá guardando a pizza. Sim. Né? E aí o porteiro vai abrir o portão, ele vai entrar, ele vai lá no seu apartamento, quando você abrir o portão, ele vai meter a mão numa pistola, vai te render dentro do seu apartamento, vai roubar o que tiver que roubar, se for um falso entregador, Sim. tá? Vai roubar o que tiver que roubar, vai pegar a sua pizza, vai jogar lá no corredor, por exemplo, dentro da sua casa, vai botar o material ali que ele roubou dentro do baú ali dele, da mochila, vai descer, vai falar assim, boa noite, boa tarde, o porteiro, obrigado amigo, vai com Deus, vai abrir o portão e vai embora. O sistema tem como impedir que isso aconteça? Não, tem como dificultar. Como? A partir do momento que esse entregador, se ele tiver que entrar no condomínio, ou que se ele for fazer essa entrega e o morador for receber a encomenda de comida lá embaixo, porque o morador também pode ser rendido lá embaixo na portaria. Sim, é mais certamente. difícil, mas pode. Se ele tiver que fazer o cadastro, ele pode chegar ali com um nome que não é dele? Pode. Ele pode passar um CPF que não é dele? Pode. Mas uma coisa ele não vai ter como omitir, que é a foto que ele vai ter que tirar para A poder imagem fazer dele vai ficar registrada a ali. entrega da mercadoria lá na sua Ainda casa. tem outro ponto adicional, porque pensando por essa lógica, se todo o registro, a imagem, o cadastro dele é feito fora do condomínio,
ou seja, na rua, Exatamente. ele ainda não teve acesso. Porque se você fala assim, ó, beleza, o nosso condomínio faz cadastro de todo mundo, mas o porteiro libera, ele chega já dentro da portaria, tira uma foto, naquele momento ele já pode render. Sim. E às vezes, você pode ter o bandido que não tá nem aí pra imagem dele. Pode, com certeza pode acontecer, tem. pode. Só que você tendo o cadastro dele do lado de fora, você impede que ele renda o porteiro. O intuito todo é dificultar, tá? O maior facilitador do acesso indevido ao condomínio é o porteiro que está na portaria, o porteiro físico. Por muitas das vezes uma má identificação, achar que é um morador e abrir o portão, tá? Acontece direto com a gente, direto comigo. Muitas das vezes eu vou em reuniões em condomínios, fazer as apresentações, esclarecer o funcionamento de como funciona. O porteiro, a pessoa que está ali na portaria, nunca me viu, não sabe nem quem eu sou. E muitas das vezes, antes de eu tocar o interfone, ele já abre o portão para mim para poder entrar. Muitas vezes. Isso acontece direto. Então... É uma teoria fajuta que se chama teoria do pós-conceito. Né? A pessoa bem vestida, bem arrumada, não pode ser um potencial. Eu faço exatamente quando eu tô. Ainda mais que eu tô bem. Se estiver bem vestido, de terra, passo tudo. Canso de chegar a lugares que eu tinha que me identificar, passei direto. Vou dar um exemplo para você, tá? Se você chegar bem vestido, com um veículo bom, se tiver já uns cabelos um pouco grisalho, uma certa idade, ou se for uma mulher, você vai conseguir entrar na grande maioria dos condomínios com porteiros físicos. Faça o teste e depois você me fala. Tá? Já aconteceu diversos acontece muito, casos, na verdade, sem eu me identificar. Já aconteceu muitas vezes isso. Eu chegando à portaria, eu tô vendo... Ou melhor, chegando ao portão do condomínio, estou vendo a portaria e o porteiro do outro lado, com o interfone, com tudo ali. Ele não me perguntou quem eu sou, Sim. Ele simplesmente abriu o portão, entrei na portaria, me identifiquei e falei pra onde eu ia. Sim. Ele já abre direto. Isso acontece muito. Corriqueiramente, muito. Direto. Assim, quando eu tava começando a Portaria Mais, isso lá em 2000, eu já tô nesse segmento desde 2002, tá? Mas em 2012 para 2013, a gente, como era um sistema novo, ninguém conhecia, né? Era tudo mato, né? Hoje a portaria remota não é mais uma tendência, é uma realidade. Tá? Os condomínios que não optarem na contratação desse tipo de serviço agora, né, nos próximos anos, em breve vão contratar. Não tem jeito. Tá? Devido a tudo isso que eu estou falando para você, questão da segurança, questão da redução de custo. Tá? Então, eu precisava, naquele momento, ter o nome de um síndico, saber qual é o apartamento, para tentar mandar uma mala direta, gerar aquela curiosidade para poder ter o contato do síndico para tentar oferecer os serviços nossos. Então, o que eu fazia? Eu e um outro funcionário nosso que trabalhava na empresa, e muitas das vezes eu embicava o meu carro na garagem, para poder fazer a manobra, para poder parar ali, para desembarcar do veículo, para poder ir lá tocar o interfone, o porteiro já abriu o portão achando que eu era morador. Tá? Essa é uma questão. E muitas das vezes, quando eu chegava no interfone para poder tocar, ele já abriu o portão, como você relatou aqui agora. Sim. E quando não abria, eu chegava e tocava o interfone e falava assim, boa tarde, boa noite, boa tarde, bom dia, amigo. Pois não. Então, eu tenho uma empresa, qual era o enredo, o textinho ali, a historinha que eu contava, que eu era de uma empresa que ia gerar uma redução de condomínio na conta de luz e etc. A questão de energia solar não estava muito difundida ainda, né, e tal. Muitas das vezes, antes de eu terminar a falar, eu tenho uma empresa que vai gerar uma redução de custo para o condomínio, tal, eu queria, já abriu o portão, entra aí, amigo. Entendeu? Aí, e muitas das vezes, não, entra aqui, quero falar com você aqui. Eu já estava dentro do prédio. E muitas das vezes passava o nome do síndico, tá? Sim. Passava o telefone celular do síndico e o apartamento. Aí opa, beleza. Então tá ok, amigo, a gente vai entrar em contato, tal, muito obrigado, tal, e ir embora. E de posse daquela informação, a gente pegava e mandava uma mala direta, botava uma correspondência no correio, né? Sim. Com o nome aos cuidados do síndico, fulano de tal, condomínio tal, apartamento tal. Essa carta entrava, né, no condomínio e muitos síndicos entravam em contato com a gente para ter a informação. Fiz o teste, fiz a prova real. Teu condomínio não está em segurança.
Entendeu? Então, A assim, prova prática ali. eu costumo dizer o seguinte também: o equipamento não falta, não chega atrasado, não pede aumento, não tem que indenizar se você tiver que mandar embora, não tira horário de almoço e não dorme. Não cansa. Porém, o equipamento, né, o sistema não vai carregar a bolsa daquela senhorinha que de repente tem uma necessidade para entrar no prédio. Como tudo na vida tem o pró e o contra. Cabe ao condomínio, o administrador, o síndico, botar isso na balança, analisar e optar em contratar o serviço ou não para o seu condomínio, entendeu? Perfeito. Então, Agora, nessa mesma lógica, o equipamento não dorme, não descansa, não se cansa, mas se faltar energia elétrica. isso, então, vamos lá. É uma dúvida frequente que todo mundo tem, é normal. E internet, né? Energia Isso elétrica aí. e internet. Então, como é que funciona? Na Portaria Mais, né, no sistema nosso de portaria remota, nós vamos instalar no-breaks, que vão garantir o funcionamento do sistema de portaria remota durante um período de 8 a 10 horas no caso de falta de luz. É muito difícil um condomínio ficar um tempo maior do que esse sem energia. Porém, você pode falar assim, Gustavo, mas já ficou aqui no meu prédio um tempo de 12 horas, 18 horas, ou de um dia para o outro a gente ficou sem luz aqui. E aí, o que vai acontecer? A gente entende que para prestar esse tipo de serviço, a empresa tem que ter estrutura para prestar esse tipo de serviço. Então, o que a gente oferece, a gente fornece para os nossos condomínios. No próprio contrato nosso de prestação de serviço, tem uma cláusula lá que cita da seguinte forma: caso a falta de luz do condomínio persista durante um tempo maior que os no-breaks instalados suportarem, a Portaria Mais irá disponibilizar um gerador pequeno para o condomínio para manter todo o sistema de portaria remota funcionando até que a falta de luz seja restabelecida. Legal. Sem custo para o condomínio. Tá? Então, porque a gente entende que para prestar um serviço de excelência, de qualidade, tem que ser dessa forma. E a gente atua dessa maneira. Então, não só os equipamentos, os portões de garagens, os portões de pedestres, eles vão estar ligados nesses no-breaks que a gente vai fornecer, mas se a gente tiver que levar um gerador, que é muito difícil, mas já aconteceu, tá? A gente vai disponibilizar esse gerador, a gente já deixa toda uma ligação feita no condomínio só para chegar ser uma ali coisa e plugar o gerador. rápida, tá? Certo. Para que a gente consiga prestar o serviço dessa forma no condomínio. E aí, quando a falta de luz se restabelecer, a gente retira o gerador e leva embora. Ah, Gustavo, mas como é que vocês sabem que está na hora, está precisando, que tem que levar um gerador para o condomínio e tal? Nós monitoramos o condomínio 24 horas. Sim. E todas as vezes que falta luz no condomínio, nós recebemos lá falta de energia, condomínio tal. Restauração de energia, condomínio tal. E nós monitoramos o nível de carga das baterias dos no-breaks que nós instalamos no condomínio. Então, o que a gente considera? Quando a bateria de um no-break X lá chegar numa determinada carga de 30%, no caso, o próprio sistema gera um alerta lá pra gente na nossa central, informando assim, traduzindo, tá? Ó, Portaria Mais, se a falta de luz persistir aí, vai dar um problema e o sistema vai parar de funcionar. É o tempo que a gente precisa para deslocar uma equipe nossa para ir até o condomínio, levar o gerador e manter o sistema funcionando, tá? Nós temos hoje na empresa mais de 100 colaboradores funcionários para prestar esse tipo de serviço para os condomínios. Hoje nós atendemos aí mais de 150 condomínios com a solução da Portaria Mais instalada. Muito bom. Então, assim, é fundamental a empresa que vai prestar esse tipo de serviço ter estrutura para atender a demanda que vai ter, que a gente considera necessária e fundamental para prestar esse tipo de serviço de forma excelente, com uma excelência ali no atendimento, ali na prestação de serviço, entendeu? E no caso de falta de internet? Falta de internet, a mesma coisa. Todos os condomínios, eles têm que ter 2 internets contratadas. Vamos supor que seja uma Vivo Fibra, uma Predialnet, uma Leste Telecom, uma W Fibra. Então é aquela história. Quem tem 2, tem 1. Quem tem 1, muitas das vezes, não tem nenhum. Então, o próprio sistema nosso, a gente vai utilizar as 2 internets ao mesmo tempo e se por acaso cair uma internet, automaticamente o sistema continua comunicando com a gente pela internet de backup, pela internet número 2 ali.
Ah, Gustavo, Certo. mas se faltar luz, a internet desliga. Não, não desliga porque o modem da operadora vai estar ligado no nosso no-break também. Certo. Como o interfone dos apartamentos vão estar ligados no no-break da Portaria Mais também. Então, se faltar luz, por exemplo, os interfones vão continuar funcionando, o modem vai continuar funcionando, a comunicação do condomínio com a gente continua funcionando. Ah, Gustavo, mas foi um blackout, um caos total na cidade e pararam as duas internet. Não faltou luz lá no condomínio, mas rompeu o Eu já ia te cabo perguntar lá na isso. estação da operadora e tal. Pararam as duas internets de funcionar. E aí, o que acontece? Vocês, moradores, vão conseguir entrar normalmente com ou sem internet. Não depende da internet para vocês conseguirem entrar, porque o sistema ele roda localmente. Tá? As Certo. informações ficam armazenadas ali localmente. O que para de funcionar são as chamadas dos interfones para a central. E como nós monitoramos o condomínio ali 24 horas por dia, no momento que essa comunicação cai a primeira internet e o sistema passou a funcionar pela segunda, a gente lá da empresa, o monitoramento fica sabendo. Certo. E se tiver que entrar em contato com a operadora, abrir um chamado, pedir um reparo, nós vamos entrar em contato pedindo esse reparo. E se caírem as duas internets no condomínio, ou seja, a comunicação para de funcionar, se for no horário do expediente normal, por isso também que é importante ter esse funcionário no condomínio, nós vamos entrar em contato imediatamente com esse funcionário, alertando ele, seu fulano de tal, olha só, a gente vai ligar pro celular dele, o condomínio está sem comunicação, por favor, você fica aí na portaria, vendo se vai chegar um entregador, alguma visita, alguém aí, que aí naquele momento, em raríssimas exceções, ele vai fazer o atendimento ali de uma portaria, entrando em contato com o apartamento, diretamente através do interfone interno do prédio, mas se der o horário que ele vai embora ou se ele não estiver no condomínio ali para poder suprir essa necessidade, nós vamos deslocar uma equipe nossa para ir para o condomínio para efetuar essa função até a falta da internet, até que a internet seja restabelecida, e aí, voltando à internet, a gente vai embora. Ou no caso também, em alguns casos, o que a gente faz? A gente leva um modem 5G para o condomínio, entendeu? Se for, de repente, algum condomínio reincidente com problemas de energia, você tem muito difícil, algumas possibilidades É muito aí. difícil hoje, são raríssimos os casos que tem situações que o condomínio fica sem as duas internets. Tá? É muito difícil. Mas se acontecer, a gente tem diversos modems lá de operadoras disponíveis na empresa, porque para a gente vale mais a pena ir no condomínio e instalar, a gente já deixa a ligação toda feita de uma tal forma que a gente vai ligar esse modem 5G lá, o sistema vai voltar a comunicar e a gente vai embora. Certo. E no dia seguinte, a gente vai abrir o reparo na operadora e tal, voltando às internets, a gente vai estar sabendo que a internet já voltou, o nosso modem está lá. No dia seguinte, a gente vai lá, retira e leva embora. Acabou. Então, realmente, você tem aí diversas formas de backup para diversos componentes, já tudo preparado para que, caso aconteça qualquer imprevisto, você simplesmente chega ali de modo rápido. Nós atuamos desta forma. É o grande diferencial nosso da Portaria Mais desde o momento que nós começamos a prestar esse serviço para os nossos clientes. Nós atuamos dessa forma, entendeu? Porque a gente entende que tem que ser dessa maneira, para prestar um serviço, volto a dizer aqui, de excelência para os condomínios. Mas, Gustavo, uma dúvida minha que deve ser também a dúvida de muitos. Como é feito o acesso, o controle de acesso do morador, do prestador de serviço, do visitante ao condomínio? Na prática, como é que é isso? Como que funciona, tá? Uma vez que a gente instalar a solução da Portaria Mais no seu condomínio, nós vamos instalar equipamentos de reconhecimento facial que vão fazer o controle de acesso dos portões de pedestres. Então, como que vai ser feito? Após a instalação do sistema, nós vamos cadastrar todos os moradores do condomínio. Gustavo, mas eu moro com 10 pessoas, eu vou poder cadastrar todo mundo? Pode, não tem limite de cadastramento, você vai poder cadastrar quantas pessoas você quiser, desde que ela esteja atrelada ao seu apartamento. Por exemplo, Gustavo, eu tenho meu filho que não mora comigo. E aí, como é que eu posso cadastrar ele? Pode, você vai cadastrar ele. Ele pode ser cadastrado no momento que a gente estiver fazendo a instalação, durante esse período, porque normalmente, depois que a gente termina a instalação, a gente fica ali no condomínio ali uma semana, 10 dias, fazendo o cadastramento dessas pessoas, tá? Esclarecendo as dúvidas, né? Explicando como que funciona. E se ele não puder
estar presente durante esse período, a gente tem a possibilidade também de fazer o cadastramento dele remoto. A gente pode mandar um link para ele, através do e-mail dele, e ele faz o seu autocadastramento através do próprio telefone de celular dele. Certo. Porém, se ele não souber, não tiver como, no momento que ele for no condomínio, ele vai ter que tocar o interfone para poder entrar, que ele não vai conseguir entrar, né? E aí vai ter que se identificar, o morador já pode fazer um pré-cadastro dele, e aí no momento que ele chegar, a gente vai tirar uma foto dele, finalizar o cadastro dele, e aí é só ele apresentar o rostinho dele ali através do reconhecimento facial, a porta vai abrir e ele vai estar liberado, tá? Então, o meio principal de acesso de todos os moradores vai ser através do reconhecimento facial, tá bem? Através do sistema do portão de pedestre. E nos portões de garagens, todos os apartamentos nós vamos fornecer um controle pelo menos por apartamento, um controle remoto, que esse controle remoto ele vai estar sempre atrelado a um CPF, a uma pessoa do apartamento. Que é o responsável por aquele controle ali, né? Que é o responsável pelo aquele controle para que gere o registro de quem abriu o portão de garagem para entrar ou quem abriu o portão de garagem para poder sair, tá? Vocês vão poder cadastrar também os funcionários dos apartamentos. Mas só um minuto. Né? O controle remoto, é possível solicitar mais de um? Existe uma taxa extra para isso? Então, se você tiver 2 vagas no seu apartamento, no ato da instalação, no kit da Portaria Mais que a gente vai fornecer, nós vamos entregar 2 controles por apartamento, desde que esses controles sejam cadastrados para CPFs diferentes. Certo. Por quê, Gustavo? Porque vamos supor que você queira cadastrar 2 controles no seu CPF, por exemplo. Aí, por algum motivo, você perdeu um controle. Aí você vai ter que entrar em contato com a gente e solicitar que esse controle seja bloqueado. Só que a gente vai perguntar assim, seu fulano de tal, qual controle que você perdeu? Você, eu não sei. Aí a gente vai ter que bloquear os 2. Certo, entendeu? entendi. Por isso que cada controle tem que estar cadastrado a um CPF diferente, tá? Perfeito. E voltando então aos funcionários visitantes, não é isso? Os funcionários do condomínio, do apartamento e até mesmo os funcionários do condomínio, eles vão ser cadastrados através do reconhecimento facial. Ah, Gustavo, eu tenho uma funcionária que trabalha na minha casa. Ela trabalha segunda, quarta e sexta. Eu só quero que ela entre segunda, quarta e sexta de 8 às 5. Quando a gente fizer o cadastramento dela, a gente vai cadastrar ela e ela só vai entrar segunda, quarta e sexta de 8 às 5. Terças e quintas ela não entra, sábado e domingo também não. Ah, Gustavo, mas eu tenho uma funcionária que ela pode entrar de domingo a domingo. Não tem problema, a gente vai cadastrar, ela vai estar liberada para entrar de domingo a domingo, sem nenhum tipo de restrição. Tá? Os próprios funcionários do condomínio também, né? Eles para entrar e sair, faxineiro, zelador e tal, eles vão estar cadastrados, vão conseguir entrar no dia a dia ali no horário normal para poder estar entrando e saindo do condomínio através do reconhecimento facial, tá? Uma informação importante, até para poder colaborar aqui, seria a função, né? O recurso de segurança, né, que o sistema vai proporcionar para o condomínio e para os moradores. Ah, como assim, Gustavo? Uma vez que as pessoas utilizarem a questão do reconhecimento facial, o próprio morador do apartamento, ele vai ter na palma da sua mão, através do aplicativo da Portaria Mais que nós vamos fornecer para todos os moradores, tá? A possibilidade de verificar, ter acesso ao relatório das entradas e das saídas das pessoas que estão cadastradas na sua unidade. Ou seja, certo. Um morador não consegue visualizar as entradas e as saídas do outro morador do outro apartamento. Você vai conseguir visualizar somente da sua unidade. Porém, o síndico, como administrador, responsável legal pelo condomínio, pode ter essa informação para poder verificar todo o fluxo de entrada e saída ali do condomínio. Tá? Na prática, o sistema ele vira uma espécie de folha de ponto. Sim. Tanto para o funcionário, na verdade, que efetivamente trabalha para o morador ou para o condomínio. Sim. Quanto para controle, que horas que meu filho entrou, que horas que meu filho saiu. Isso, para onde que ele foi. A gente brinca também, a gente costuma brincar, né? Como se fosse o X9, né? Sim. Então, assim, por quê? Só para você poder entender. Vamos supor, tá? Que você saia de casa às 7 horas da manhã, tá? Só para vocês poderem entender o que o sistema vai proporcionar. Tá? Você sai de casa às 7 horas da manhã e o seu funcionário chega ali às 8h30, 9 horas. Você não encontra com ele no momento, né, da chegada dele, e você também chega em casa às 8 horas da noite e ele vai embora às 5 horas. Você também não encontra no momento que ele vai sair do condomínio.
tá? Certo. Então é aquela história, o patrão sai cedo, chega à tarde, o funcionário às vezes fala assim, porra, vou chegar às 9h30. Pô, vou sair 3h30, já acabei o trabalho e vou sair fora, né? Então, o morador vai passar a ter esse controle através do aplicativo que você pode muito bem ser notificado todas as vezes que aquele funcionário entrar no condomínio e todas as vezes que ele sair. Você Certo. vai receber uma notificação no aplicativo, através do aplicativo da Portaria Mais, informando lá, Maria, entrada principal, data tal, Maria, saída, horário principal, data tal. Entendeu? Então você Muito vai bom. passar a ter o controle ali na sua mão. Sim, E sim. até mesmo o filho adolescente. Vamos supor, meu filho, uma informação importante também de passar, tá? Nem sempre todas as pessoas que puderem entrar no condomínio, elas vão poder sair. Como assim? Eu tenho um filho pequeno, de 6 anos de idade. Ele está Certo. cadastrado ali para poder entrar no condomínio. Mas na hora de sair, ele não vai conseguir sair. Quando ele botar o rostinho dele ali para poder sair do condomínio no portão principal, vai dar lá, acesso negado, acesso denegado. Ele não vai conseguir sair. Muito bom. Tá? Isso é muito importante, porque realmente poderia ser uma falha na segurança. Sim. E acaba não sendo, já que vocês previram esse tipo de É. bloqueio de um menor. Exatamente. Por quê? E serve também, você como advogado, né? É uma informação importante também. Diversos condomínios, diversos moradores pedem para a gente o relatório das entradas e das saídas de um funcionário do condomínio, porque o funcionário foi demitido, né? Do condomínio não, do apartamento. Ele foi demitido. E aí entra com uma ação judicial contra o morador, querendo questionar vínculo, aquela história toda que a gente já conhece. Trabalhava 3 vezes por semana, você vê na prática aí uma vez. Na verdade ele era um diarista e uma vez por semana ele queria vínculo falando que trabalhava todo dia. E aí o próprio morador, através do aplicativo, ele tem acesso a esse relatório, pelo menos os últimos 6 meses ficam arquivados ali para o morador ter acesso. Legal. E se ele não souber mexer com o aplicativo e tal, ele pode solicitar para a gente e a gente fornece através de um e-mail, imprime o relatório e manda para o síndico, para que o síndico entregue para ele aquele relatório para juntar ao processo para comprovar que realmente aquela pessoa trabalhava apenas uma vez por semana no apartamento. Entendeu? E vem com a imagem também ou o relatório só escrito? O relatório é só escrito, tá? Certo. Mas se tiver a questão da necessidade da imagem também, a gente tem como fornecer. Legal. Tá? Então, legal. assim, é um caso curioso que aconteceu com a gente recentemente, né? Infelizmente, teve um conhecido meu aqui, né, que morava, né, num dos condomínios que a gente atende, que infelizmente a esposa dele veio a falecer, tá? E ele entrou em contato comigo. Gustavo, tô precisando de uma situação, fulana de tal, né, ela faleceu, né, eu já sabia. E aí que eu fui saber, né, que ele estava entrando num processo junto ao INSS para poder comprovar o vínculo ali de casamento, né, de união estável. Né, que ele não era casado no papel, mas ele tinha uma união estável com ela. E ele falou, pô, cara, tem como você ver para mim? Porque eu queria ver aí se você conseguir dos últimos 2 anos. Eu falei, rapaz, vou fazer o seguinte, eu vou verificar aqui, vejo o que eu consigo e eu te dou uma resposta. E nesse condomínio não tinha um facial na época, era só digital que as pessoas utilizavam, né? E o tag, o chaveirinho. E aí a gente conseguiu... O tag, o chaveirinho é muito interessante que as pessoas se emprestam, né? Isso, digital, acho que ninguém tira o dedo tira o dedo. Aí o que a gente fez? Pro A gente pegou o relatório conseguimos os últimos 2 anos dessa pessoa, eu enviei para ele, né? E aí depois de um tempo ele me ligou, pô, Gustavo, queria te agradecer e tal, porque, cara, foi fundamental, porque conseguiu registrar ali, comprovar a entrada dela e saída todo dia do condomínio. E até mesmo qual era o dedo que ela utilizava, porque ela tinha mais de um dedo cadastrado. Então, não é só a questão de um atendimento de portaria boa tarde, boa noite e tal. Não. É todo um sistema de controle de acesso e de segurança que o sistema vai proporcionar ao condomínio. Entendeu? Um registro de dados completo ali, que é extremamente detalhado. Sim. Para benefício dos contratantes. Né? Essa questão do tag que você citou, hoje em dia, a grande maioria dos condomínios, hoje 100% dos condomínios nossos
tem a questão do reconhecimento facial. Então, não tem necessidade de ter a questão do tag mais sendo utilizado. Alguns condomínios continuam, mas a grande maioria nem utiliza mais, tá? Por quê? Como tudo na vida tem o pró e o contra, o tag facilita muito, mas também se o morador, de repente, perder o chaveiro, ou se o morador, de repente, emprestar o chaveiro para uma pessoa... Que é extremamente comum. Vai lá em casa, pega não sei o quê. Né? Então, assim, a pessoa pode entrar no condomínio e não ser aquela pessoa que está cadastrada no chaveiro, tá? Então, certo. assim, a gente recomenda, né, que restrinja, né, o uso desse chaveiro, né, no condomínio, porque não tem mais a necessidade. Porque antigamente só tinha a possibilidade de ter a digital e ter o chaveiro. Muitas pessoas que tinham problema com a digital não conseguiam ter acesso ao condomínio, tinham que usar o chaveiro, mas hoje não tem mais a necessidade. No equipamento, no reconhecimento facial, a pessoa pode ser branca, negra, japonês, careca, tem barba, tem bigode, não importa, pode ser criança, cor, raça. Uma vez que a gente tirar uma foto da pessoa ali, o acesso vai ser feito de uma forma rápida, prática e segura. Hoje, você tirou uma foto e você tem uma barba ali na foto que você tirou. Amanhã, você tirou a barba e você vai entrar no condomínio. Você vai conseguir entrar no condomínio normalmente, sem nenhum tipo de dificuldade, tá? Então, o meio de acesso, né, o principal é através do reconhecimento facial. Um recurso de segurança importante, né, ser informado aqui no condomínio, é através do controle remoto da garagem, né, a possibilidade do morador acionar o botão de pânico pelo controle remoto no momento que ele estiver entrando no condomínio ou saindo. Tá? Vamos supor que você está entrando no condomínio e no momento que você foi abrir o portão de garagem, chegou uma pessoa ali e te rendeu na hora de entrar. Através do controle remoto, você vai ter a possibilidade de acionar o botão do pânico, o portão de garagem vai abrir normalmente, gerando nenhum tipo de alerta, de alarme para aquela pessoa que te rendeu ali, mas vai gerar um alarme para a empresa informando que o Lucas do condomínio tal, do apartamento tal, acionou o botão do pânico na hora de entrar. E aí, automaticamente, as câmeras do condomínio já abrem para a gente lá na empresa, a gente vai verificar se o morador está sozinho, se está acompanhado, se está tendo algum tipo de movimentação suspeita, vamos tentar entrar em contato com você. Se for durante o dia, vai tentar entrar em contato com o zelador, o funcionário do condomínio, e se for constatado realmente que está acontecendo algum problema, a gente vai entrar imediatamente em contato com a polícia, informando que está acontecendo uma possível ocorrência no local e vamos deslocar um funcionário nosso, um vistoriador até o condomínio, porque a polícia exige que tenha que ter o solicitante no local aguardando a chegada dela. Certo. Então, para isso, a empresa tem que ter estrutura e tem que ter gente suficiente para poder prestar o serviço dessa forma. E aí, quando a polícia chegar ao local, a gente vai disponibilizar o acesso para a polícia, para que a polícia vá até o apartamento e tente resolver um possível problema que esteja acontecendo. Eu tenho algumas perguntas aqui, Gustavo, que certamente são dúvidas comuns. Sim. Dentre elas, se eu fiquei preso no elevador, como é que eu faço? Faltou luz ou mesmo que não falte luz? O elevador enguiçou, por exemplo. Tá? Sim. O que vai ser feito? O que é o correto? Como hoje tem que ser feito num condomínio com porteiros. Se o elevador enguiçar por algum motivo, o correto é o porteiro entrar em contato com a empresa de manutenção e pedir para que a empresa vá até o local e retire a pessoa presa dentro do elevador. Certo. Nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos entrar, se a pessoa ficar presa no elevador, ele vai ter que tirar o interfone do gancho e digitar ali, portaria. A gente vai atender, portaria, boa tarde, boa noite. Pessoa, socorro, estou presa no elevador e tal. Aí a gente vai falar, aguarda um minutinho, por favor, que a gente vai entrar em contato com a empresa de manutenção para que ela vá até o local e retire você de dentro do elevador. Ou, se o condomínio quiser que seja feito da seguinte forma, ó, se alguém ficar preso no elevador, você entra em contato, se for durante o dia, no caso, com o funcionário do condomínio, ele vai lá e retira a pessoa de dentro do elevador. Ou liga para o síndico, ou liga para uma pessoa do condomínio que está habilitado e tem o conhecimento para poder fazer aquele resgate daquela pessoa. A gente vai fazer o que for combinado. Mas eu gosto de esclarecer e explicar, deixar bem claro que nós da portaria não vamos tirar ninguém preso dentro do elevador, porque a lei não permite. Se acontecer algum problema, algum acidente, até mesmo com o porteiro hoje físico, que às vezes fala assim, mas se eu ficar preso, o porteiro do meu prédio vai lá e me tira. Mas se acontecer algum problema, um acidente... O porteiro é um herói, né? Se acontecer algum acidente, o próprio síndico responde criminalmente
daquele incidente que aconteceu ali, daquele acidente. Então, assim, o correto, infelizmente, eu entendo que é muito desagradável ficar preso no elevador e tal, mas o correto é a pessoa aguardar a chegada da pessoa, do profissional da empresa gabaritada para poder tirar a pessoa presa dentro do elevador, entendeu? Perfeito. E no caso do portão de garagem, se ele parar de funcionar, qual é o procedimento? Então, todo o suporte à manutenção da Portaria Mais é 24 horas. Tá? Então, se por acaso um portão de garagem quebrar meia-noite, 3 horas da manhã, sábado à tarde, em qualquer horário, nós vamos enviar imediatamente um funcionário nosso, um vistoriador, para o local para tentar resolver o possível problema que esteja acontecendo. Tá? E se por acaso a gente não conseguir resolver o problema, esse funcionário vai permanecer no local, abrindo e fechando o portão de garagem, por exemplo, para que os próximos moradores que chegarem ali consigam entrar no condomínio e aí depois a gente faz o reparo e o portão volta a funcionar. A gente substitui o motor, porque todos os equipamentos são alugados. Todos os equipamentos que a gente instalar, motores de portões de garagem, fechaduras, interfones, todos os equipamentos são alugados e qualquer problema que acontecer com qualquer equipamento desse, a gente vai substituir, vai trocar e o condomínio não vai ter despesa nenhuma. Perfeito. Que a responsabilidade é nossa em fazer essa manutenção. Certamente isso gera muita segurança e economia financeira, né? Sim. E de tempo também, porque se você esperar o profissional ir para reparar, levar para o reparo, às vezes... Sim. O tempo demora muito. Você já tem um pronto funcionando, você só substitui. Isso. A gente tem uma quantidade grande de equipamentos na empresa, por isso que eu digo a estrutura da empresa é fundamental para prestar esse tipo de serviço. A gente tem uma quantidade grande de equipamentos na empresa à disposição, motores de portões, baterias, equipamentos de reconhecimento facial, para que a gente consiga trocar e resolver o problema logo. Por quê? Porque se a gente não conseguir resolver o problema, a gente vai ter que manter um funcionário lá e para a gente é despesa isso. Para a gente é melhor a gente entra ali, troca e resolve o problema do que manter alguém ali. Então é fundamental a empresa ter estrutura para isso. Tá? Porque no momento que a gente instalar a portaria remota, um dos principais calcanhares de Aquiles aí de todo condomínio, com porteiro ou sem porteiro, são os portões de garagens. Tá? Porque muitas das vezes, quando o condomínio tem um porteiro presencial ali, se der algum problema, vamos supor, a empresa de manutenção que atende hoje o condomínio, só atende normalmente no horário comercial. Se der algum problema, o porteiro vai ficar ali botando o portão no manual e tal, e no dia seguinte, ou na segunda-feira, se acontecer esse problema no final de semana, a empresa vai lá e resolve. Com a gente não, se der algum problema, a gente é obrigado a manter uma pessoa lá. Então a gente vai fazer de tudo para que não dê problema. Como? Certo. Substituindo imediatamente, após a contratação do serviço, a gente vai trocar todos os portões de garagens por motores de alto fluxo. Mesmo que o condomínio não tenha um alto fluxo, a gente vai instalar motores de alto fluxo para poder mitigar e evitar ao máximo que dê algum tipo de problema. E essa substituição também é 24 horas? A substituição, o suporte é 24 horas. Perfeito. E no caso de festas, você recebe um volume maior de pessoas, é possível fazer um pré-cadastramento ou não? Então, como é que é a logística? Vamos supor que você vai receber uma visita na sua casa, um casal, uma pessoa que vai na sua casa. A pessoa pode tocar o interfone, a gente vai atender, vai entrar em contato com o morador, vai anunciar o morador autorizando, a gente abre o portão, né, acompanha pelas câmeras, a pessoa entrou, pegou o elevador, terminou o atendimento. Tá? Mas vamos supor que você vai receber 4, 5, 10 pessoas na sua casa. O morador ele pode ele mesmo gerar um convite, um QR Code para esse visitante, que ele vai especificar ali o dia e a hora que vai ter aquela festa, aquela visita. Vou fazer um jantar aqui na minha casa, eu vou receber João, Pedro, Manuel e Joaquim aqui na minha casa, vai ser de 20 horas até 2 horas da manhã. Então eu gero um QR Code individual, né, para aquela pessoa ou para aquele casal, e aí eu posso compartilhar mandando pro WhatsApp desse meu convidado, se ele tiver já no meu contato ali do celular. E aí quando essa pessoa chegar, ele apresenta o QR Code no equipamento, ele vai ler, a porta abre, ele entra e o morador recebe uma notificação informando: fulano chegou, está subindo. Entendeu? Muito bom, então, muito bom. Pode ser feito dessa forma e o QR Code só vai funcionar durante o período e o horário que o morador especificar ali, tá? E uma única vez para cada equipamento. Certo. E na prática, essa instalação de equipamentos, toda essa configuração de infraestrutura, demora mais ou menos quanto tempo a partir do momento que o condomínio te contrata? Então, toda a instalação, todo o sistema, também, junto com o cadastramento das pessoas, ela vai durar no máximo 30 dias. A gente consegue instalar um condomínio em até 20 dias,
tá? A instalação, vamos supor que a gente começou a instalação no dia 1º do mês. Até o dia 20 o sistema vai estar todo instalado e do dia 21 até o dia 30 a gente vai fazer o cadastramento e ensinar as pessoas como é que utiliza. Entregando os controles remotos, entregando os tags, instalando o aplicativo nos telefones das pessoas, ensinando como é que funciona, levando ela nos pontos, né, onde tem os equipamentos de reconhecimento facial, para que a pessoa, depois que ela for cadastrada, ela faça o teste ali e veja o funcionamento. Então, até 30 dias já vai estar tudo instalado, tá? E depois que o sistema estiver instalado, uma vez que começar a prestação de serviço, o condomínio vai pagar 30 dias depois que o serviço já tiver sido prestado. Informação importante, tá? Legal, o condomínio não vai ter nenhum custo para instalar a solução da portaria remota, da Portaria Mais no condomínio. Custo zero. Não precisa pagar nenhuma taxa de instalação. Toda a infraestrutura, tubulação, cabeamento, se a gente tiver que cortar gesso, abrir, fazer, a gente vai fazer tudo e o condomínio não vai ter despesa nenhuma para instalar os equipamentos. Todos os equipamentos que forem instalados, toda a solução da Portaria Mais é instalada em regime de locação. O condomínio não vai ter despesa nenhuma. Todos os equipamentos que estiverem ali inclusive a caixa de encomendas, caixa de entrega, isso, tudo isso. Todos os equipamentos vão ser nossos e qualquer problema que aconteça é de nossa responsabilidade em trocar e substituir. Tanto por mau uso, pico de luz, raio, trovão ou algum tipo de vandalismo que acontecer em algum equipamento desse instalado de repente do lado de fora do condomínio, que seja um equipamento de reconhecimento facial, certo, ou um interfone ali, entendeu? Agora, tá parecendo bom demais para ser verdade, e aí a pergunta que eu acho que deve fazer todo mundo coçar o dedo é: quanto custa para instalar o sistema da Portaria Mais no meu condomínio, por exemplo? Então, qual o custo, qual o valor, tá? Que custa em média aí uma solução de portaria remota para um condomínio. Vamos considerar ali um condomínio ali de 20 unidades, porque o valor ele vai variar sempre de acordo com o número de unidades que o condomínio tem, o número de apartamentos que tem e o número de acessos que o condomínio tem, portões de pedestre, portões de garagem, que isso tudo influencia no valor da locação dos equipamentos, certo, tá? E, consequentemente, no trabalho que a gente vai ter no atendimento, tanto de manutenção quanto no atendimento também das chamadas dos interfones. Mas hoje aí, uma portaria remota, tá? Já com o atendimento, a manutenção, a instalação dos equipamentos, é a partir, no mínimo, de R$7.000 para cima, tá? Por mês. Por mês, exatamente. Contrato de quanto tempo? Contrato aí de 36 meses. Com condomínio. Certo. Devido à questão do investimento que vai ser feito e tal, a gente pede em contrapartida um contrato de 36 meses no mínimo. E se levarmos em consideração que esse sistema substitui 4 porteiros... Hoje, rapidamente, uma portaria hoje, se forem funcionários orgânicos do próprio condomínio, no mínimo, uma portaria hoje aí custa em torno aí de 17 a 18 mil reais do condomínio. Então, se o condomínio for pagar ali R$7.500, olha a economia que vai dar. Certo. A economia é absurda. Não tem nenhum outro item do condomínio que você mexa e altere que vai gerar essa redução para o condomínio. Mas assim, volto a repetir e frisar isso aqui muitas vezes aqui para você. Para a gente, a economia é o segundo plano. O principal é o aumento da segurança que o sistema vai proporcionar ao condomínio e aos moradores, entendeu? Sem dúvidas. Isso foi uma coisa que eu entendi e pelo que você falou, realmente o nível de segurança não se compara ao ser humano, porque você tem todos esses registros e, de certa forma, é o que você falou, vocês precisam que haja alguém ali. Sim. O condomínio não vai ficar sem ninguém, que às vezes as pessoas acham, mas não vai ter ninguém mais no condomínio. Vai ter, tem que ter um funcionário. Só que você reduz a quantidade de pessoas. Exatamente, entendeu? E essa pessoa que vai estar ali trabalhando, ela não vai efetuar a função de portaria. Pode efetuar esporadicamente, quando acontecer algum problema, alguma coisa, que aí a gente vai acionar ele, que ele estando no local, ele vai chegar mais rápido que a gente. Não tenha dúvida quanto a isso, ele já está ali no local. Mas assim, ele vai ter tempo para efetuar outras funções, que é zelar, cuidar, retirar lixo, limpar o condomínio, fazer outras coisas, né, em prol do condomínio, que não seja a questão da portaria, entendeu? Perfeito, acho que para mim fez muito sentido. Eu acho que quem assistir esse podcast também vai ter muita clareza sobre qual o serviço da Portaria Mais, as vantagens, os benefícios. Ao meu ver,
quase perfeito, hein? Não posso dizer que é perfeito, que aí tem aquela frase clichê que perfeito é Deus, né? Exatamente. Mas muitas vantagens são muito claras, as vantagens do sistema. Você tem mais alguma consideração, alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Então, uma recomendação, uma orientação que eu gostaria de passar aqui para os síndicos, administradores de condomínio, né, o pessoal do conselho, é que antes de vocês contratarem uma empresa de portaria remota, né, estiver fazendo ali as cotações, né, avaliando cada empresa, é que vocês conheçam as empresas, visitem as empresas, vejam a estrutura que a empresa tem para prestar esse tipo de serviço. Quantos condomínios a empresa atende, quantos operadores tem ali na central de monitoramento, conheçam síndicos que já tenham o serviço instalado no seu condomínio, tá? Conheçam a estrutura da empresa, porque vocês, síndicos, administradores, vocês não estão comprando uma geladeira, uma máquina de lavar ou contratando um serviço de TV a cabo para o seu condomínio. Vocês estarão contratando um serviço que vai impactar diretamente no ir e vir e na segurança dos moradores que ali estão. Então, assim, conheçam o sistema e conheçam as empresas que prestam esse tipo de serviço. Justamente para vocês poderem ver, tem uma empresa aqui que cobra X, tem outra empresa aqui que cobra X,5 e tem outra que cobra 2X. Qual é a diferença? Tem diferença. Tem muita diferença. Então, assim, até para vocês poderem avaliar se está caro ou se está barato, uma coisa que eu garanto para vocês é que nós entregamos muito mais do que todas as empresas daqui de Niterói que presta esse tipo de serviço de portaria remota. Nós somos especialistas nisso. Nosso DNA é voltado para a segurança, o monitoramento eletrônico dos nossos clientes. Nós já atuamos nisso há 25 anos. Nós não somos uma franquia que tem que seguir aquela receita de bolo que já é pré-determinada. Não, nós entendemos que cada condomínio é um caso diferente. Certo. E tem que ser tratado dessa forma. Nós não somos uma empresa de terceirização de mão de obra que tem porteiros que fazem a parte de limpeza que há 2, 3 anos começaram a desviar o seu atendimento para esse tipo de serviço devido a estarem perdendo muitos postos de segurança de porteiros orgânicos para a gente ou para outras empresas e agora passaram a prestar esse tipo de serviço. Então, assim, conheçam as empresas antes de contratar a empresa que vai atender o seu condomínio, entendeu? Perfeito, ficou muito claro. E hoje, assim, para estar caminhando para o final, eu acho que em relação à validação dessas informações que você trouxe, hoje vocês atendem quantos condomínios? Hoje a gente atende mais de 150 condomínios com a portaria remota da Portaria Mais aqui. Todos eles em Niterói ou não? Niterói, o nosso foco de atuação, principalmente em Niterói, tá? Niterói, Caraí, região oceânica, Rio de Janeiro, capital ali que é a parte da Zona Sul, Ipanema, Leblon, Copacabana, Botafogo, alguns condomínios também em Maricá, tá? E alguma coisa também em São Gonçalo, mas o nosso foco principal hoje é aqui em Niterói. E a central de vocês fica onde? Então, a nossa central de monitoramento, nós já estamos ali no local, no prédio, né? Já há mais de 20 anos, fica na região oceânica. É todo um segundo andar ali, tem um letreiro enorme, gigantesco lá, que qualquer um que for na região oceânica... Já passei, já vi. Passar ali perto do Multicenter ali, vai ver ali o letreiro da Portaria Mais. A gente está à disposição para vocês poderem ir, conhecerem, verem o atendimento, ver a gente atendendo os operadores efetuando a função ali, ver o outro lado, o bastidor por trás das câmeras, vamos dizer assim, tá? Ver a nossa estrutura, ver o estoque de material, ver a gente operando ali, a gente levar vocês num condomínio para vocês verem o funcionamento, para aí sim vocês terem uma tranquilidade maior em contratar esse serviço para o seu condomínio. Perfeito. E para quem quiser conhecer quais são as redes sociais de vocês, os contatos, por onde que entra em contato? Então, nosso site, www.portariamais.com.br, o Instagram, @portariamais, TikTok também, Portaria Mais, internet, Google, pesquise, verifiquem lá sobre a gente, vê se tem alguma reclamação nossa, fiquem à vontade, é tudo às claras, não tem o que esconder,
tá? Eu costumo ser muito, sempre verdadeiro, né? Uma coisa que eu garanto para vocês, o sistema funciona, tá? É um caminho sem volta. Uma vez que o condomínio, todos os condomínios nossos que optaram em contratar o sistema da Portaria Mais, nenhum retrocedeu e quis voltar com os porteiros físicos que tinham anteriormente devido a uma falta de atendimento ou uma má prestação de serviço por nossa parte. É um caminho sem volta. Conheçam a solução. Concordo contigo. Negar a tecnologia, as novas alterações das profissões de trabalho, de modo geral, e da relação cotidiana, não tem como. Você vê aí que os próprios advogados, contadores, muitos serviços os quais eles fazem estão sendo substituídos pela inteligência artificial, e é o processo natural. O que você pode conseguir ali otimizar, você otimiza, você não tira 100% o ser humano da jogada, mas você faz com que exatamente o ser humano, que é o que mais comete erros, nos erros, seja tirado para que a máquina atue e cumpra o papel de excelência mesmo, sem cansar, sem pedir licença, né? Não sei se você é aqui, vou até tá dando um spoiler aqui da minha idade, né? Não sei se você é da época da máquina de digitar, né? A máquina da datilografia. Meu avô tinha, né? Pra quem tá assistindo, meu avô tinha a máquina. Da época aí que você comprava o filme de 12 poses, 24, 36, as coisas evoluem, a tecnologia tá aí para isso, né? Antigamente a revelação da foto, hoje em dia depois veio o telefone celular e hoje em dia, né? As coisas evoluem, né? Então, assim, cabe às pessoas estarem atentas a isso, né? Disponíveis para poderem conhecer a solução e de maneira tranquila, correta e honesta, decidir, né, pela contratação do serviço ou não, entendeu? Tem uma outra dúvida que é a seguinte: tem um sistema que você liga, diz com o número do apartamento e entra em contato direto com o apartamento. É igual ao sistema de vocês ou não? Como é que funciona? Então, excelente pergunta, tá? Infelizmente, eu venho observando já tem um tempo que muitas empresas, né, pela falta de desconhecimento, né, das pessoas que estão contratando o serviço, que estão buscando esse tipo de solução para o condomínio, passam uma visão que esse tipo de serviço é igual ao sistema de uma portaria remota, mas não é. Tem muitas diferenças e principalmente na questão da segurança. Tá? Certo. O nome dessa solução é portaria autônoma. Nós temos condomínios com essa solução? Temos. Muito poucos condomínios, e a gente recomenda a instalação desse serviço de portaria autônoma para condomínios que hoje já não tem nem a figura do porteiro, já não tem nada e cada um entra com uma chave ali, com a cópia de uma chave. Certo. Então, qualquer coisa que você fizer diferente do que ele tem hoje já vai sim agregar uma segurança ao local, tá? Mas quando eu digo para você que estão passando a informação não de uma forma muito correta, esclarecida para as pessoas que são as decisoras ali, né, as pessoas que tomam a decisão ali da contratação do serviço ou não, é que está acontecendo o seguinte, a pessoa acha que é a mesma coisa, mas não é. Por quê? Porque a partir do momento que você tem essa possibilidade ali de entrar em contato diretamente com o interfone do morador e tocar no apartamento ou tocar no telefone celular do morador, tá? A segurança do condomínio já era. Por quê? O condomínio... Você não tá vendo nada, você não sabe quem é, a pessoa pode falar que é uma e é outra. Exatamente. E fora isso, mas o condomínio vai ficar à mercê do bom senso do morador em seguir ou não a política de segurança que foi pré-estabelecida para o condomínio. Vou dar um exemplo para você. Teve um condomínio nosso que, na época, o síndico, o pessoal, não, a gente quer o mais barato, tem que reduzir custo, etc e tal, blá, blá, blá. E aí, eles optaram em ter um sistema de portaria autônoma. Qual é a diferença a nível de equipamento? Ao invés de a gente ter um interfone lá embaixo de tecla única, né, que toca certo. direto pra gente, a gente bota um interfone que liga pro apartamento e pro telefone celular do morador, tá? Certo. Eu falei assim, ó, tem certeza que você quer? Não, tem, que a gente quer reduzir o custo, tal, beleza. Aí ele, mas e se não gostar, e se não der certo e tal, tem como mudar pro remoto? Tem, é só a gente trocar o interfone e aí a gente habilita uma função no monitoramento que a gente vai passar a receber as chamadas. Rapaz, deu 3 meses,
o síndico entrou em contato comigo. Gustavo, esse condomínio tinha o porteiro, né? Eles tiraram e pediram a contratação, optaram pela contratação da portaria autônoma. Ele me ligou, Gustavo, então, cara, queria ver com você que a gente quer mudar para remota, porque tá dando problema. Eu falei, já sabia, né, que ia dar problema. Falei, então, qual o problema? Falei para mim. Ele, então, cara, já é a terceira vez que eu vou descer para ir na padaria e eu pego o elevador, quando eu entro no elevador tem um entregador dentro do elevador. E nesse condomínio, eles não permitem a entrada do entregador, não permitiam a entrada do entregador no condomínio. O morador tinha que descer para poder receber a encomenda ou a pizza, a comida lá embaixo. E aí começou a entrar entregador dentro do prédio. O morador, cara, já aconteceu 2, 3 vezes comigo, não dá mais. Conversei com o pessoal aqui, a gente quer botar a portaria remota. Por quê? O morador com preguiça. Sim. É o que eu falo, quando você deixa à mercê do bom senso do morador em seguir a política de segurança, muitas das vezes ele não segue. E aí o que ele fazia? Tô com preguiça, não vou lá embaixo não. Ô, entregador, tô abrindo para você aqui, você entra aí. Acabou a segurança. Entendeu? Acabou a segurança. Então, a questão da segurança é fundamental, a questão do monitoramento para saber se a porta foi arrombada, se não foi, se o portão está aberto, porque as empresas que estão oferecendo esse tipo de serviço, muitas das vezes elas não têm uma central de monitoramento. Certo. Então, instala esse sistema de portaria autônoma para o condomínio. A diferença de preço de um sistema para o outro, de remoto para autônoma, gira em uma casa, numa ordem de grandeza em torno de R$ 1.500 a R$ 2.000. E aí eu te pergunto, vale a pena, por causa de R$ 1.500 e R$ 2.000, você instalar um sistema de portaria desse no seu condomínio? E pior, recentemente teve um condomínio que migrou para a gente de uma outra empresa que eles tinham um sistema desse, tá, instalado, e a empresa cobrava o valor que a gente cobraria numa portaria remota para o condomínio, e o serviço que oferecia era um serviço de portaria autônoma. Certo. Então, assim, parece que é tudo igual, mas não é. A logística de segurança é completamente diferente. Completamente diferente. Tá muito nítido isso. E principalmente também, muitas das vezes que acontece, tem empresas oferecendo esse tipo de serviço, por isso que é bom a gente esclarecer aqui essa questão, é que tem empresas que estão colocando botão, uma botoeira, um botão, tá, para poder liberar a saída da pessoa de dentro do prédio. Aí, por que elas estão fazendo isso? Primeiro motivo, um botão custa R$50. Um equipamento de reconhecimento facial com case de proteção, cabeamento, no break, vai custar em uma ordem de grandeza aí de R$3.000. Então, elas fazem isso para reduzir o custo da instalação. Sim. Tá? E também para reduzir o atendimento, mesmo a empresa tem diversas situações. Eu falo para você aí, síndico, se no seu condomínio tá aí, eu tô te alertando, verifique, já tá na hora de você verificar, né, e analisar a empresa que atende você no seu condomínio, se ela fez isso para você. Se no seu condomínio tem um botão para poder liberar a saída do visitante ou do prestador de serviço, você não tem segurança nenhuma. Por quê? Se ele apertar o botão, ele pode botar qualquer pessoa para dentro do condomínio. Sim, sim. E isso é feito também para reduzir o atendimento por parte da empresa que está prestando esse serviço. Por quê? Vamos supor, hoje eu entrei no condomínio com você, eu sou uma visita e eu entrei com você para poder ir na sua casa, tá? Você colocou o seu rosto ali, a porta abriu, eu entrei, na segunda porta você colocou o rosto, eu entrei com você. Na hora que eu for embora, como é que eu vou sair do prédio? Se você tem um sistema de portaria autônoma, que é esse sistema com um botão para poder liberar a saída, você fala assim, quando você for sair, Gustavo, é só você descer, apertar o botão e você pode sair do prédio. Sim. E aí, é o que mais acontece. Nesse momento, quando o Gustavo, quando eu aqui estiver saindo, e se nesse momento, na hora que eu estiver saindo, a pessoa apertar o botão e entrar uma pessoa junto? Entendeu? E você não gera o registro de quem está saindo. Entendeu? Então, assim, e na portaria remota, tendo o sistema de reconhecimento facial para registrar a saída da pessoa, como é que a pessoa vai sair? Eu entrei com você, eu quero sair do condomínio. Quando eu for sair, eu vou tocar o interfone. E isso gera atendimento para a empresa de monitoramento.
E aí a gente vai, portaria, boa tarde, boa noite. Ah, pois não, eu sou fulano de tal, eu tô saindo do apartamento do seu Lucas, pode abrir para mim? A gente tá ok, estamos abrindo então, senhor, muito obrigado, boa noite. Acabou, gera atendimento. Então, elas estão instalando esse sistema com um botão para fugir do atendimento, para fugir do custo da instalação e os condomínios, no caso, por falta de conhecimento, não se ligam nisso aí e só passam a perceber essa fragilidade depois que o contrato já está assinado, depois que o negócio já começou. Aí, cara, o condomínio está amarrado ali com a empresa ali, provavelmente 36 meses, e vai ter que amargar aquilo ali, entendeu? Até, de repente, o contrato terminar, entendeu? Então, assim, se você falar assim para mim, Gustavo, olha só, eu quero instalar uma portaria remota ou uma portaria autônoma no meu condomínio, mas eu quero instalar um botão desse para poder abrir o portão externo para eu poder sair ou para o meu visitante ou prestador de serviço poder sair. Eu vou falar assim, então, infelizmente, a portaria mais não vai poder te atender, porque nós não trabalhamos dessa forma, porque isso não é monitoramento, isso não gera segurança para o seu condomínio. Então, você fica à vontade, procura uma outra empresa e tudo certo, vida que segue, vamos em frente, entendeu? Então, assim, é bom esclarecer isso, porque isso vem acontecendo corriqueiramente. Porque o que dá mais trabalho, o que tem mais custo para a empresa de portaria remota é o atendimento. Não tenho dúvidas. É a disponibilidade dos funcionários para estarem ali atendendo a demanda do condomínio. Entendeu? Então, assim, é importante frisar isso, explicar e as pessoas passarem a ter esse conhecimento e analisar. Pô, no meu condomínio tem isso aqui. Caramba, pô, tô correndo esse risco. Pô, isso, né? Foi me informado isso? Foi passado para os moradores o risco que eles estariam correndo? Se foi informado, se foi passado, todas as vezes quando trouxeram essa situação para a gente, os moradores e os administradores, os síndicos, não sabiam. Entendeu? Então, assim, isso tem que ser passado. Você tem que jogar limpo, tem que ser honesto, tem que ser correto, deixar claro ali o que os moradores, o que o condomínio vai passar a ter. Então, por isso que eu estou explicando para que as pessoas passem a ter o conhecimento desse sistema. Perfeito, Gustavo. Gostaria de agradecer a sua participação aqui no nosso podcast. Certamente espero que você volte para falar de mais assuntos aí sobre segurança e tecnologia, que eu tenho certeza que tem assuntos que nós não falamos ainda. E é isso. Muito obrigado aí pela sua participação. Tá bom, foi um prazer, obrigado aí pela oportunidade. E no futuro breve a gente estará retornando aí, porque é muito importante essa informação, deixar as pessoas informadas, esclarecidas sobre o sistema, de como funciona e desmistificar essa questão, né? Ai, meu Deus, é que é aquela questão. O novo gera um medo. Sim, sim. Né? Então, se a pessoa passa a ter a informação, o conhecimento de como funciona, facilita e acaba com essa questão da pessoa ficar, não, pô, não. Conheçam o sistema, que eu falo para vocês, conheçam o sistema. Perfeito, obrigado. E para você que assistiu esse episódio, curta, compartilhe, se inscreva no canal do PodTalks Niterói e até o próximo episódio. Um abraço.